Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre o tarô. Mas você realmente sabe o que é o tarô? Eu sou o professor Alexandre Garzelli, da uma Universidade, tarólogo há 40 anos e formador de tarólogos profissionais. A começar pelo significado desta palavra, a palavra tarô quer dizer caminho, em um significado mais alongado, estrada real da vida. O tarô, ele tem uma longa história, o que faz com que este oráculo seja o mais conhecido em nosso mundo. A história do tarô tem as suas origens no Egito Antigo. Existe tanto uma explicação mais técnica, mas também a explicação mitológica a respeito do que teria originado este oráculo. Tecnicamente, quando o Egito não podia mais se defender das invasões, quando o Egito ele não era mais aquela potência que foi ao longo de milhares de anos, os querihebes, os sacerdotes, os sábios do Egito Antigo se reuniram e procuraram pensar em uma maneira de compreender todos aqueles estudos, toda aquela gnose que eles praticavam em suas escolas de mistérios. Como iriam preservar toda essa sabedoria milenar? E entre várias propostas apresentadas pelos sacerdotes que se reuniam em centros como Mênfis, como Luxor, a proposta que prevaleceu foi a criação de um jogo, porque eles diziam que o gênero humano, pelo hábito de jogar por diversão, na maior parte das vezes, se encarregaria de transmitir este jogo ao longo das eras. Só que, para os não iniciados, o tarô seria um jogo. Para os iniciados, o tarô conteria uma série de símbolos e de alegorias nos quais estão encerrados os mistérios da vida, da natureza e do universo. O tarô também tem um mito belíssimo a respeito da sua origem, um mito egípcio, que tem a ver com o deus Tote, que será colocado aqui pela edição para que você possa, através da figura, saber quem é o deus Tote, o escriba dos deuses, o mensageiro dos deuses, aquele que é associado ao oculto, à magia. É dito que Tote, num determinado momento, escreveu um livro que continha os segredos da vida, da natureza e do universo. E pensou em entregar, em presentear com este livro à humanidade. Só que quando chegou o momento de dar este presente valiosíssimo, Tote percebeu, já naquela época, que a evolução de consciência da humanidade não lhe permitiria ofertar, dar este presente. Então, ele pediu para que os seus sacerdotes encerrassem este livro, que tinha 78 páginas, em diversas caixas de metal. E estas caixas foram lançadas em algumas versões no Mar Vermelho, em outras versões foram lançadas no Nilo, para que quando a humanidade chegasse a um nível de consciência mais evoluído, alguém iria lá, descobriria, abriria as caixas e teria acesso a todos os mistérios, a toda a magia, aos profundos significados dos arcanos de tarô, que no Egito Antigo eram conhecidos como o livro de Tote. Por falar em significado, vamos agora abordar um pouco sobre a palavra arcano. Você sabia? Mas professor, o que é essa carta? Carta? Espera um pouco. Em matéria de tarô, não utilizamos a expressão carta. Utilizamos a expressão arcano. O termo carta é associado a um outro oráculo, o oráculo da cartomancia,
quando utilizamos um baralho comum para fazer um trabalho também ligado ao autoconhecimento, qualidade de vida e tomadas de decisões. Os ciganos são mestres, são peritos na arte da cartomancia. Podemos usar o termo carta quando utilizamos o baralho Petit Lenormand. Então, as cartas do Petit Lenormand. Agora, em matéria de tarô, segundo a escola clássica, ortodoxa e tradicional, que é aquela na qual eu sou formado, nós utilizamos o termo arcano. A palavra arcano vem do latim arcanum, que quer dizer mistério. Então, quando falamos que o tarô tem 78 arcanos, é como se disséssemos, o tarô tem 78 mistérios, que deciframos por meio de estudos com muita profundidade, o que é até a proposta das nossas formações. O tarô é dividido em dois tipos de arcanos. Nós temos os 22 arcanos maiores do tarô e os 56 arcanos menores do tarô. Como se disséssemos, temos 22 mistérios maiores e 56 mistérios menores. Os arcanos maiores são a essência do tarô. Eles são a chave do tarô. No Egito Antigo, nos antigos templos e santuários, escolas de mistérios, que a edição vai colocar uma foto para que você veja como eram essas escolas de mistérios. No Antigo Egito, nestas escolas, figuras enormes muitas vezes estavam pintadas nas paredes e eram representação dos 22 arcanos maiores. Dentro de uma consulta de tarô, o arcano maior, ele leva o cliente ao autoconhecimento, ele leva o cliente a profundas reflexões. Talvez por isso, Jung, pai da psicanálise, gostava muito da linguagem arquetipal dos arcanos maiores de tarô. Os arcanos maiores, em uma consulta, procuram orientar o cliente em relação a quem ele é, de onde ele veio, o momento de vida em que ele está e quais as melhores tomadas de decisões com relação a para onde este cliente quer ir. Estes são os arcanos maiores. Já os 56 arcanos menores, eles representam mais o cotidiano, mais o dia a dia, mais a consciência objetiva do cliente. Eles simbolizam o que o cliente quer, pensa, deseja, almeja. Só que aquilo que nós queremos, sentimos, desejamos e almejamos pode estar em harmonia com um plano maior, simbolizado pelos arcanos maiores, ou não. E se não estiver, aí entra a função do tarólogo, que é harmonizar o que o cliente gostaria de fazer unicamente segundo sua lógica, segundo seu pensamento cartesiano, com aquilo que ele realmente precisa fazer. E quando você tem a junção dessas duas ideias, você tem o significado da palavra tarô, caminho. Quando você une, por meio da interpretação, seja aquilo que queremos fazer de acordo com a nossa consciência objetiva, com o que a consciência maior, a consciência cósmica espera que façamos. Quando você une essas duas coisas em uma interpretação, você tem o caminho, você tem a estrada real da vida, outro significado para a palavra tarô. Então, estudar tarô, tornar-se um tarólogo profissional, poder levar qualidade de vida para as pessoas, autoconhecimento, equilíbrio, harmonia, a fim de que as pessoas tenham uma vida mais plena, é uma jornada
auspiciosa. Jornada que agora você está mais do que convidado a trilhar conosco, sob as bênçãos de todos os grandes mestres das ciências ocultas, tarólogos de renome, sérios, éticos que nos antecederam, sob as bênçãos de Thoth, o escriba, o mensageiro dos deuses. Vem conosco em mais esta jornada com o selo de qualidade da Uma Universidade.